Olá! Começa agora o programa Somos Um, da Arquidiocese de Goiânia. Nesta edição, você assiste uma matéria especial sobre os primeiros dias de pontificado do Papa Leão XIV. Você também confere uma entrevista com o jornalista da Rádio Vaticano, Silvanei José. O Papa Leão XIV foi eleito no último dia 8 de maio. Nos dias seguintes, ele deu início a uma agenda intensa, reunindo-se com cardeais, líderes religiosos e chefes de Estado. Em seus primeiros dias de pontificado, o Santo Padre fez a sua primeira nomeação de uma mulher para um cargo na Cúria Romana e também elevou a Diocese de São José do Rio Preto à condição de arquidiocese. O início do pontificado do Papa Leão XIV foi marcado por gestos simbólicos e mensagens de unidade. Poucos dias após a sua eleição, o pontífice se reuniu com a imprensa mundial na Sala Paulo VI, destacando a importância de uma comunicação baseada na verdade e na paz. A celebração do domingo, dia 18 de maio, marcou o início oficial do ministério petrino do Papa Leão XIV. Antes da cerimônia, o pontífice passou de Papa Móvel pela primeira vez em meio a milhares de pessoas presentes na Praça São Pedro. Durante a celebração, após a proclamação do Evangelho, o Santo Padre recebeu as insígnias episcopais petrinas, o pálio e o anel do pescador, símbolos de sua autoridade como bispo de Roma. O pálio é um paramento litúrgico tecido com lã de cordeiros que recorda o bom pastor, com a ovelha perdida em seus ombros. O pálio é uma faixa estreita colocada nos ombros sobre a casula, paramento litúrgico. Tem duas abas pretas penduradas na frente e atrás, decorada com 6 cruzes pretas de seda, uma em cada extremidade, que desce sobre o peito e as costas, e 4 sobre o anel, que pousa sobre os ombros. A estola é decorada na frente e atrás, com 3 alfinetes, representando os 3 pregos da cruz de Cristo. O anel do pescador tem o valor específico de um anel de sinete, que autentica radicalmente a fé, tarefa confiada a Pedro para confirmar seus irmãos. Chama-se anel do pescador porque Pedro era o apóstolo que, ao confiar nas palavras de Jesus, arrastou as redes da pesca milagrosa para a terra firme. Saúdo a todos com o coração cheio de gratidão, aplausos, no início do ministério que me foi confiado. Com il cuore colmo di gratitudine, all'inizio del ministero che mi è stato affidato. Scriveva Sant'Agostino, ci hai fatti per te, Signore, e il nostro Santo Agostinho escreveu: Criaste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Nestes últimos dias vivemos um momento particularmente intenso. A morte do Papa Francisco encheu os nossos corações de tristeza. E naquelas horas difíceis nos sentimos como aquelas multidões das quais o Evangelho diz que eram como ovelhas sem pastor. Precisamente no dia de Páscoa, porém, recebemos a sua bênção final e, à luz da ressurreição, enfrentamos este momento na certeza de que o Senhor nunca abandona o seu povo. Reúne-o quando está disperso e guarda-o como um pastor vigia o seu rebanho.
Com este espírito de fé, o Colégio Cardinalício se reúne para o conclave. Por meio de diferentes histórias e caminhos, nos encontramos entre os maiores de Deus, ou no desejo de eleger um novo sucessor de Pedro, ou o grande bispo de Roma, em todo caso um pastor capaz de olhar para a rica herança de fé em Cristo e ao mesmo tempo de ter uma visão de longo prazo para enfrentar essas questões, preocupações, inquietações, desafios de hoje. Acompanhados pelas vossas orações, sentimos a ação, a obra do Espírito Santo, que soube afinar diferentes instrumentos musicais, fazendo vibrar as cordas de nossos corações numa única melodia. E fui escolhido sem nenhum mérito, e com medo e tremor aproximo-me de vós, como um irmão que quer fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria. Caminhando convosco pelas trilhas do amor de Deus, que nos quer todos unidos como uma única família. Com a luz e a força do Espírito Santo, construamos uma igreja fundada no amor de Deus e sinal de unidade. Uma igreja missionária que abra os braços ao mundo, que anuncia a palavra, que se deixa perturbar pela história e que se torna fermento de harmonia para a humanidade. Juntos, como um só povo, como fratelli tutti, todos como irmãos, caminhemos em direção a Deus e amemo-nos uns aos outros. Na última quarta-feira, dia 21 de maio, o Papa Leão XIV conduziu a primeira audiência geral, continuando o ciclo de catequeses iniciado pelo Papa Francisco. E no próximo domingo, dia 25, ele tomará posse na Cátedra Romana como Bispo de Roma. A PUC Goiás, desde 2020, realiza o projeto Circuito Ciência em Casa. O projeto, que se iniciou na pandemia e teve uma grande adesão da comunidade acadêmica e hoje se tornou um dos principais momentos de divulgação e discussão científica da universidade. Em sua 7ª edição, realizada de 5 a 23 de maio, o jornalista e coordenador da Rádio Vaticano e Vaticanews português, Silvonei José, foi um dos entrevistados. O jornalista foi questionado sobre uma comunicação transformadora que alcança as pessoas. Vamos acompanhar um trecho. Nós temos um mundo virtual, mundo digital. Esse é um mundo. Não é mais instrumento digital. Não é, porque ali, a nossa geração, nós somos imigrantes digitais, né? Nós nascemos fora daqui, estamos indo para lá e voltando. E se nós não estivermos lá dentro para conversar com eles, esse espaço vai ser ocupado por outros. E esse espaço está sendo ocupado por outros. Quando a gente diz, eu falo agora a questão de igreja, né? Por que os jovens, muitas vezes, não respondem a certas indagações, vocações que você faz? Porque é simples, não toca a corda do coração. Eu, quando converso com os meus alunos, eu digo, por que quando eu estou ouvindo uma música no rádio, porque está voltando, a mania do rádio, graças a Deus, está voltando, né? Quando eu estou ouvindo e a música que eu gosto ou que me diz alguma coisa, o que eu faço? A primeira coisa é eu aumento o volume, porque eu quero sentir melhor, porque ela toca, ela diz alguma coisa, ela transmite alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, se eu ouço uma música, alguma coisa que não me dá, quer dizer, que não existe a empatia, que me dá o ouvido, né, a dor no ouvido, no coração, o que eu faço? Ou eu abaixo, ou mudo de estação. Para mim, essa é a comunicação que a nossa igreja deveria fazer. O que é que nós estamos comunicando? Nós temos um conteúdo de 2000 anos. É a beleza do Evangelho. E a beleza do Evangelho é o homem.
É o ser humano, é o pobre, é a essência, é o tesouro de Deus, é o pobre. E o que nós estamos fazendo? Então, essa é uma indagação que eu faço, inclusive no meu trabalho. Ao mesmo tempo, né, nós temos que entrar numa linguagem, aí outro problema. O conteúdo nós temos. Agora, como é que eu vou adaptar esse conteúdo a uma linguagem que seja atrativa e que toque as cordas dos corações dos nossos jovens? Porque o jovem, se você cobra dele, ele responde. Em qualquer setor em que você esteja. Eu digo isso pelos meus alunos, né? Quando você cobra deles, e cobra bem, e faz ver que eles são capazes de fazer isso e de superar, muitas vezes, certas dificuldades, não só no ensino, mas na própria existência, porque muitos dos nossos alunos trazem essa experiência de vida para dentro da sala de aula e não conseguem separar as duas coisas. O nervosismo, a resposta que muitas vezes não é uma resposta educada, enfim, mas é fruto de algo que vem lá de trás, que não é do momento. Porque o momento a gente vive e às vezes arrasta o passado. E quando você arrasta o passado, é difícil de você conviver com o presente projetando um futuro. E a comunicação está nisso, é descobrir uma maneira de fazer com que, né, as minhas palavras, as minhas ações, os meus conteúdos cheguem de uma maneira em que seja atrativo numa resposta da existência das pessoas. A comunicação é uma comunicação intermitente. Nós nascemos comunicando, o primeiro vagido que demos é para dizer, eu cheguei ao mundo. E ali a gente continua todos os dias nessa comunicação. Agora, quando nós começamos a selecionar ou colocar muros estanques, aí nós temos um grande problema, que é o problema de chegar às pessoas. Por isso que eu falava da escuta. Porque para você ouvir alguém, você tem que ver essa pessoa. Você tem que sentir essa pessoa. E escutar a outra pessoa é aquilo que nós temos de mais imperativo nesse momento, porque o nosso mundo é barulhento demais. Ninguém escuta mais ninguém. Todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer e acontecer da melhor maneira possível e mais rápido possível que seja. Vivemos no mundo do imediatismo, com excessos de informações e não conseguimos mais catalogar as verdades. Estamos bebendo de tudo. E como é que a gente faz para ajudar a nossa juventude a crescer nisso? Dar a elas instrumentos. Não devemos fazer isso no lugar delas, mas devemos ajudar a ter instrumentos para criar, né, os anticorpos para tudo isso, que hoje, esses venenos, como eu dizia, que estão sendo jogados no nosso dia a dia. E a vocês que se formam, a vocês que estão nessa aventura chamada vida e que se formam dia após dia, bebam. Você não vai saber por que é que você hoje, por que vai me servir isso, mas eu digo para você, lá, um pouquinho lá para frente, você vai dizer, puxa vida, aquilo que aquele dia me falaram hoje me serve. E isso é aquilo que tem que ser guardado no coração, e guardado com chaves de ouro mesmo, sabe? Porque a experiência que nós vivemos, aquilo que nós vivemos hoje, nesta manhã, para você e para mim aqui, não se repete mais. Podemos fazer 100 vezes e não vai ser mais a mesma coisa. O impacto vai ser diferente, a comunicação vai ser diferente, de repente a internet não vai funcionar, aquilo que nós falamos já não é mais novidade. Então, tudo que nós vivemos, né, é uma experiência nova que tem que ser vivida, né, e conservada. Mas conservada em relação ao futuro, não em relação ao passado. E possamos também beber dessa comunicação e ir para frente. Todo o conteúdo produzido pelo 7º Circuito Ciência em Casa está disponível para você no canal do YouTube da PUC Goiás. O nosso programa vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Hoje, 24 de maio, reze pedindo a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Um só coração, uma só missão, somos um. Como igreja somos um, pelos pobres somos um. Juntos queremos estar a te anunciar.